a ver, estavas lavando tuas mãos em sabonete. Não te deitas, ó de quem estás à espera que me deite. Oh menina florentina, és a flor que meu peito domina. Oi, seu amante delirante de viagem chegou neste instante. Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-é. Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-ló. Já cá está o tiro-liro-liro, meu amor. Tiro-liro-liro, abre as portas. Viva a alegria, viva a vida, viva o amor. Se digo que corro o mundo inteiro a cantar o canto alentejano, mas aqui é que é mais importante do que levar o canto para fora. Viva a alegria, Nós temos que olhar para dentro muitas das vezes para podermos sair e perceber o que falta. Funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool. Pensamos muito quando vamos ali ao volante sozinhos, não é? Principalmente nestas estradas compridas alentejanas que nunca mais acabam. Temos muito tempo. E eu pensei na expectativa que eu já fiz pesar sobre este projeto que nós começamos agora a gravar. O meu nome é João Kopke e eu normalmente ando aí à procura de histórias que se encontram no caminho das ondas, mas desta vez as histórias que eu quero encontrar são histórias sobre a minha outra grande paixão. A paixão pela música que me fez mudar de vida, mudar-me para Lisboa, para perto dos lugares onde gente de todo o mundo partilha a sua música. Eu quis sair de casa e ir para o mundo à procura dessa música. Dá um frio na barriga pensar que talvez não consigamos honrar aquilo que queremos dizer. Eu sei que é uma história um pouco maluca, não é? Juntar esta linguagem do surf, que é uma linguagem jovem, recente, à linguagem das músicas tradicionais que são transmitidas desde há séculos de pais para filhos e que são faladas com palavras diferentes, mas se nós conseguimos fazer isto, se nós conseguimos contar esta história que neste caso começa aqui no Alentejo, onde nós estamos com os cantares alentejanos e vai escorrendo rumo ao sul até Marrocos, nós poderemos fazer algo muito bonito, algo que me toca particularmente e eu espero que a vocês também. E já começamos. E eu tenho a leve impressão de que até tomámos a decisão acertada de vir não para o Alentejo interior no primeiro lugar, mas dar aqui um saltinho ao Alentejo litoral, porque podem estar umas ondinhas para começar esta brincadeira. Take this road.
sei se dá para perceber. Talvez ainda não dê. E não dá necessariamente porque nós estamos num lugar de ensaio. Mas ora, os ensaios... Agora já dá para perceber. Os ensaios do cante são espaços íntimos, espaços num sítio como este, que é uma casa do povo. Nós estamos numa vila alentejana, bem para o interior. E só estamos aqui porque temos bons amigos que nos abrem boas portas e que nos permitem olhar para este sítio mais íntimo, onde a televisão está ligada, cheira um bocadinho a tabaco e os homens chegaram provavelmente uns do trabalho, outros são mais novos, outros são mais velhos e reuniram-se todos aqui num sítio que parece especial por ser parece ser da malta, parece ser um lugar de reunião. Bem, acho que estou a falar muito e gostava de ouvir mais. Bora, bora, bora. Nós todos, quando nascemos, começamos a cantar. Senão, o choro é canto. O choro da criança é canto. O choro da criança é canto, é evidente. Falar com o Mestre Chico é como ter uma conversa com a própria história do cante. Compôs uma parte importante do repertório que hoje todos conhecem, todos cantam. E viveu um momento do Alentejo que se poderia ter perdido para sempre. E por isso o Mestre Chico fez da sua vida uma missão. Lembrar. Eu nasci numa família, o meu pai era músico e eu fui o primeiro. A música entrou-me na alma e o canto aprendi. O meu pai era um ensaiador e diretor. Morreu, infelizmente, muito novo, com 39 anos, mas nós continuamos com o espírito que ele nos transmitiu, de amor pela música e pelo canto. As origens do canto alentejano são difíceis de determinar. Há várias teorias. O João Matias não é alentejano e talvez por isso seja tão interessante ouvi-lo falar sobre a história do canto. Há uma espécie de uma noção do que é objetivamente bonito, mas o olhar sociológico do João já se funde com uma paixão por esta terra que ele adotou. E a terra adotou o João também. Reconhece-se nesta forma de cantar influências árabes, influências dos judeus da Península, dos sefarditas, influências cristãs. É um canto-a-vozes praticado na região do Baixo Alentejo. Um canto-a-vozes polifónico, sem instrumentos, embora por vezes os instrumentos também o acompanhem, e que se define basicamente pela existência de 3 vozes, digamos assim. Há uma voz que é designada pelo ponto, não é? Uma voz que introduz a moda. Depois há uma segunda voz, um segundo solista, que é um alto, que eleva um pouco a voz. Depois há o coro. Portanto, o canto alentejano tem esta força do coletivo e ela é muito identificadora, é muito identitária. E tradicionalmente cantava, e enfim, ainda canta muito, digamos, o cotidiano do trabalho no campo. Era muito diferente, dado que as pessoas cantavam, digamos, de uma maneira não formal. A denominação de rancho coral vem daí, vem de os ranchos de homens e mulheres, que são grupos informais, digamos assim, que iam para o trabalho e regressavam ao trabalho. Iam cantando, não é? Iam cantando para lá, cantando para cá e cantavam enquanto estavam a trabalhar. Também havia alguns cantos de trabalho, que até ajudavam na cadência. Ou seja, a pessoa, por exemplo, ia ceifando
E podia ir cantando, sim, há muitas canções para isso, não é? Embora se cantasse demais, levava um porrada da malera para trabalhar, não era para cantar, não é? Portanto, deste canto que se fazia informalmente no trabalho, na taberna, a partir de uma dada altura as pessoas começam-se a organizar, decidem juntar-se para cantar, pronto, e começam-se a formar os primeiros grupos. O canto passa para ser ouvido por outros, por terceiros, não é? É como que a ida para o palco, não é? Antigamente era para os próprios e hoje em dia é para outros ouvirem. Nem toda a gente que pertencia aos grupos corais a partir de 1928 eram trabalhadores agrícolas. Não, havia gente, sapateiros, barbeiros, gente que gostava de cantar, que se juntavam nas tabernas. O alentejano devia ser, por natureza, um trabalhador rural. Ficou definido assim pelo Estado? Ficou assim definido e era isso que os grupos folclóricos deviam transmitir. Portanto, foi muito apropriado, como todos os movimentos folclóricos, foi apropriado pela política do Estado, não do fascismo, se quisermos, não é? Procurou, através da cultura popular, controlar, domesticar o povo. Era uma boa forma de, primeiro, de controlar aquilo que as pessoas faziam, que as populações faziam, depois de lhes transmitir valores, formas de comportamento. E, portanto, não só da maneira de trajar, como nos temas que deviam cantar, deviam ser esses. Pronto, isso ficou muito instituído e esta imagem chegou-nos até hoje. Embora, como eu dizia há pouco, o canto alentejano não parou, continua a acompanhar a vida dos alentejanos. Tinha muitos temas ligados ao canto e, em determinadas épocas, ligadas às questões que eram mais marcantes. Por exemplo, no período do 25 de Abril, muito ligado aqui às questões da reforma agrária, por exemplo. Os mineiros é outra coisa. O grupo coral do Sindicato da Indústria Mineira, da Austrel, eles é constituído por operários mineiros e eles cantam as questões que lhes dizem respeito, para que fosse considerado, por exemplo, um ofício de risco, as lutas por diversas questões ligadas ao trabalho. Portanto, a forma de o manter ainda ligado, de o manter vivo, é essa, é continuar a refletir as questões que dizem respeito à vida de quem o canta. Falaram-me, por exemplo, que antes do Estado Novo os grupos eram mistos, que havia grupos de homens e mulheres ao mesmo tempo. Isto existe? Não. Isso não existia. Eram situações pontuais. As mulheres não cantavam, as mulheres não podiam entrar, tinham que ir para casa. Qual era o homem que no Estado Novo permitia que as mulheres se juntassem? Não havia de todo? Não havia de todo, grupos corais femininos. Os homens iam para a taberna, as mulheres estavam em casa, tratando dos filhos, da arrumação, não sei o que mais. Mas as mulheres cantavam na mesma? As mulheres cantavam na mesma, para já eram as que transmitiam aos filhos, cantavam em casa. Mas hoje em dia há grupos de mulheres? Claro, então, mas foi depois do 25 de Abril. O primeiro é de 1979, o primeiro grupo que aparece, o primeiro grupo feminino, não é? Portanto, já há uns anos depois do 25 de Abril. Fizemos aquela proposta à Unesco que foi aceita, eu fiz parte daquilo, e tantos outros, não é? A preservação é extremamente importante. Estamos a assistir a um momento de crescimento dos grupos, é um fenómeno ainda que tem a ver com a inscrição do canto alentejano na Unesco, não é? Pronto, isso trouxe visibilidade, trouxe jovens para o canto alentejano. A partir daí, o canto chegou às escolas, portanto, a transmissão do canto alentejano sofreu uma transformação. Já não é só de pais para filhos, que isso já acontece cada vez menos.
já está aí uma quarta voz. Há muitos grupos, e está ali o Dom Bumba, que sabe perfeitamente disso, até introduzem uma quarta voz, às vezes no canto alentejano. Bem, pronto. Uma pessoa vir do parque de campismo assim ainda meio a dormir, chegar aqui e tomar o cafezinho a ver este mar, isto não tem preço. A caravana até pode ser pequenina, mas isto não tem preço. E depois de ontem, não há nada como uma quebra de vibe, não é? Entrar aqui no Well Point, que é uma das minhas ondas preferidas em Portugal, que ainda não tínhamos apanhado e agora finalmente parece estar a dar. É uma maravilha viajar assim. Esta costinha alentejana, minha amada! Ai, o fato está frio! Isto agora tem que ser rápido. Maladinha da mãe meia volta ao mar, ainda tu has de ser mim, nunca teu hei de deixar. Nunca teu hei de deixar, ainda tu has de ser mim, dá mais meia volta ao par, sobe assim ó laranjinha. Bora lá, isso, bora filha. A maré vazou. Mas pode ser que esteja a dar aqui outro piquinho. Temos é que nos despachar. Tu metes inveja, subindo lá vais, já não sobes mais, castelo de Beja. Está porreiro. Foi sempre de uma forma muito natural, não é? Como tu sabes, em casa, na minha casa sempre houve música, desde o samba, desde o jazz, desde o fado e obviamente o canto alentejano, sendo algo da nossa região tão puro. O meu pai lá em casa sempre deu muito valor a que nós, quer eu, quer o meu irmão, tivéssemos esses princípios de olhar para dentro e reconhecer o valor daquilo que se faz no nosso povo. Este é o Buba. Bernardo. Mas só para a mãe, quando está chateada. Já era uma voz conhecida antes de ter barba e pelos no peito. E ainda nem sequer tem pelos no peito. Saiu desta terra cedo para cantar pelo mundo. Mas nunca saiu realmente. E por isso, não há ninguém melhor para nos mostrar de dentro para fora como é a vida do cante. Foi ele quem nos abriu todas as portas para a imensidão do Alentejo.
O canto vem, como falámos ontem, é genético, não é? Algo genético, e nós olhamos para os nossos antepassados, para a nossa terra com muito orgulho. Tu estavas a falar e a dizer que aqui ainda se usa a expressão do nosso Alentejo, da nossa terra, do nosso canto, e isso passa quase como um familiar. O canto alentejano é um nosso familiar e nós só queremos o bem dele e partilhar com ele, no meu caso, os melhores momentos da minha vida. Não posso negar, todos me conhecem pelo meu cantar. Olha, aqui nesta praça, no verão passado fizemos um concerto incrível, eu, o meu irmão e o meu pai e mais uns colegas como banda. Foi maravilhoso cantar aqui neste sítio tão emblemático, onde temos a maior torre-de-nagem da Península Ibérica. Que é engraçado, tu estás-me a dizer, pronto, é a maior torre-de-nagem da Península Ibérica, é uma coisa que soa, mas isto é um sítio teu, não é? Sim, de alguma forma é. Esse dia foi maravilhoso. Este sítio emblemático da cidade, eu todos os dias quando ia para a escola, quando era mais jovem, passava sempre por aqui e via esta torre todos os dias, e passados alguns anos vir cá para dentro e cantar diante do público da minha cidade, da minha família, foi um momento muito bonito da minha carreira musical. Castelo de Beja, subindo lá vais, tu metes inveja, Castelo de Beja, às águias reais. Ali, ao fundo, ao pé daquele moinho, onde eu nasci, cresci, onde moram os meus pais ainda hoje, que um bocadinho mais em baixo Cegueta. mais em baixo é a escola onde eu andei, no 5º, 6º e 7º ano. Ias a pé? Claro, a escola era no meu quintal quase. E agora, por incrível que pareça, estou a dar aulas aqui de canto alentejano, é muito Na giro. escola onde tu estás? Exatamente, uma nostalgia incrível. Tu metes inveja, subindo lá vais, já não sobes mais, Castelo de Beja. Eu acho que é uma terra inspiradora, não é? É olhar para planícies sem nada à vista e conseguires imaginar um mundo inteiro, não é? Tantas coisas que existem noutros países, e aqui muitas das vezes só temos uma planície e temos que a preencher de alguma forma. Eu acho que cantando vamos preenchendo não só as planícies, mas também os corações das pessoas. Há sempre ligações com o canto, está tudo muito ligado, a terra, a agricultura, os animais, o canto, as pessoas, a comida. Porque o canto alentejano só pela música em si não teria tanta piada como tem de conhecer as histórias e o sotaque. E abrir-te as portas da minha casa é abrir também a porta do canto alentejano, eu sinto. Quando o canto alentejano é inscrito na lista de Património Imaterial da Humanidade da Unesco, teve que haver um plano de salvaguarda, porque tal e qual como é inscrito, pode ser retirado se não for bem tratado. E há sempre planos de salvaguarda. E os planos de salvaguarda, aqui no Alentejo, são as crianças, a nova geração, o futuro. Eu tenho a certeza que estas crianças que estão a aprender canto alentejano nas escolas, daqui a 30 anos, terão um máximo respeito pelo canto alentejano. Se calhar um respeito que na minha geração não existe. Foi por paixão. Lá não digas a ninguém que eu sou ladrão, que
mãe dizia sempre, quando eu era mais novo, que me queria dar uma educação que nunca teve. E eu transporto isso para o canto alentejano e para a nova geração do canto alentejano. Ligá-los à terra, ligá-los ao Alentejo. A única forma que eu consigo fazer com que eles sintam isso é levar aquilo que sei, se é muito, se é pouco, não sei, mas é levar isso para a sala de aula deles, para a casa deles. Não julgueis por eu cantar que a vida alegre me corre. Eu sou como passarinho, tanto canta até que morre. Ó pavão, lindo pavão, lindas penas pavão tem. Não há olhos para amar, como são os do meu bem. Como são os do meu bem, como são os da minha amada. Ó pavão, lindo pavão, ó pavão, pena riscada. Que ainda estão umas ondinhas e está a dar um bocadinho de pena de ir embora. Mas há um tempo para tudo. E nós já tivemos tempo de mar. Tivemos tempo para explorar este Alentejo litoral que já me é tão conhecido, mas que surpreende sempre. E aquele outro, mais profundo, que eu não conhecia tão bem, mas que nos foi mostrado de uma forma tão carinhosa por aquelas pessoas que nos abriram a porta de suas casas, que eu estou maravilhado. Tivemos tempo para curtir a nossa caravana de um lado para o outro e tivemos tempo para conhecer o Cante, vários recantos do Cante, mas ainda não tivemos tempo para conhecer aquela experiência que provavelmente era a imagem que nos trouxe até aqui, a experiência de ser convidado pelas pessoas a entrar realmente com eles dentro das tabernas, de beber um copinho e de ouvir Cante à nossa volta, entre amigos. Cantar talvez um bocadinho, se me convidarem, não é? Acho que é só isso que falta para o início desta viagem ser realmente, literalmente, perfeito. Oi, 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 oi. Por isso, bora!
ó luar da meia-noite, não digas a minha amada que eu passei à rua dela às 4 da madrugada, pelo toque da viola, já sei as horas que são ainda agora, é meia-noite, já te dei um bom serão, já te dei um bom serão. Vai dormir, vai descansar, vai dormir, vai descansar. Vai ser um desafio enorme, se não um desafio impossível, colocar em palavras aquilo que nós vivemos ontem. Mas porque o que nós vivemos ontem foi tão poderoso, tão bonito, eu acho que nós temos mais ainda a responsabilidade de tentar. Eu de ti tenho. Nós durante esta semana vimos um bocadinho de tudo. Nós, na nossa procura por ondas, numa autocaravana, conseguimos explorar o que foram gerações de homens e de mulheres diferentes a congregar no mesmo espaço para perpetuar e viver uma tradição. E isso é um sonho. Quando uma pessoa idealiza durante anos um projeto que junte duas paixões, e este projeto tem essa particularidade para mim, eu sou tão apaixonado pelas músicas das pessoas como sou apaixonado pelo mar, e nós conseguimos contar esta história desta forma, não posso dizer muito mais, não é? Foi incrível. Mas se eu tiver que escolher um momento do qual eu me vou lembrar para sempre, esse momento foi ontem. Foi ontem porque ele foi um momento gerado a partir de uma amizade. De uma amizade muito recente, mas de uma amizade muito bonita, porque o que nós partilhamos é um amor pela arte, acho eu. E quando essa pessoa decide que vai abrir as portas da sua casa, apresentar-nos a sua família, entre copos e gargalhadas e risadas, e de repente há aquele momento de partilha que pressupõe mais do que tudo confiança, esse é o momento da maior emoção. Vai dormir, vai descansar, vai dormir, vai descansar. Amor do meu coração. Foi por isso que eu verti tantas lágrimas, porque do nada eu senti que aquelas pessoas confiavam em mim o suficiente para me mostrar, não de lá para cá, mas em conjunto, o que é que as faz ser amantes tão fervorosos da sua terra e a forma tão bonita como o expressam. Eu acho que isso foi o topo da montanha desta jovem aventura em que nos estamos a meter. Mas esta jovem aventura segue por uma estrada rumo a sul, porque agora que nós conhecemos isto, não podemos parar aqui. De onde é que vem o cante?
Quais serão as suas influências? Será que nós conseguimos encontrar outras formas de arte tão bonitas se nós continuarmos por esta estrada? Onde é que será que ela nos poderá levar? É um até já. Bateram à porta da venda, bradando ao Guedes, toma lá uma prenda, toma lá uma prenda, mas calças de bombazina, vai pagar a multa ao Zé da Catrina, ao Zé da Catrina, Mariana Batista, vai pagar a multa. E o dinheiro à Os guardas bateram. Manda-me um brinde disso, por favor. De repente encontramos uma canção Os guardas bateram. que não é do Buba Espinho, mas aparece no Cifra Club como os guardas bateram. Não, os guardas bateram-me. Buba Espinho. Muito bom. Como se tivesse levado uma sova de porradas. O que andaste a fazer, mano? Bateram. Vê lá o resto da letra. Vê lá a letra. Está certo? Para o galo, asa bela dancinha, quem roubou o galo, roubou a galinha. Os guardas bateram. Muito bom, foi muito bom. Os guardas bateram. Não prendam umas calças de bombazina, vai pagar a multa ao Zé da Catrina. Queres dar? Estás... Ao Zé da Catrina, Mariana Batista, vai pagar a multa e o dinheiro à vista. Boa. Eu ouço um bocadinho e depois logo vejo. Já vai torto. Boa.